Olá, seja muito bem-vinda de volta ao Mulheres na PAN. Eu sou a Sinara Maria, sua anfitriã nesse espaço reservado para trazermos e falarmos com mulheres incríveis, com histórias fantásticas. Hoje não seria diferente, eu já vou apresentar a nossa convidada. Calma aí, eu só quero te convidar para seguir as redes sociais. Somos multiplataforma aqui na Jovem Pan Blumenau e também as minhas redes sociais no @eu Sinara Maria. Nós estamos aqui sempre com mulheres incríveis e hoje não seria diferente. Nós estamos com Janete Vaz. Obrigada, Janete. Eu que agradeço, né, o Obrigada. convite. Que honra, né? Vai ser um bate-papo bom. Incrível, de Brasília para Blumenau. Direto. Brasília para Blumenau, mas também para muitas outras cidades. O Brasil todo. Brasília, Blumenau, Brasil, né? Brasil. Brasil. Brasil e mundo, né? Hoje o E mundo mundo. não é mais fechado. Hoje nós somos continentais. E o bom, É verdade. todos com os mesmos problemas, Como né? só muda o endereço, né? Só muda isso. Eu tenho tanta curiosidade, Janete, para falar contigo. A Janete mesmo, né? Que a gente te Janete. chama, Janete. Janete. É assim mesmo. Para entender a tua história e para conhecer e para a gente se inspirar. Porque eu acredito que você deve ter passado por muita coisa, né? 71 anos, tem 71 anos de história, De né? história. Eu gosto de contar esta história. Eu fiz uma entrevista em Franca, no aniversário da Luiz Helena, e a jornalista foi muito feliz nas colocações, tudo certinho. E ficou uma matéria muito boa. E no dia seguinte que ela lançou, eu tinha mais de 10 mil pessoas curtidas e eu mandei minha assistente contar, 680 e tanto palavra escrito, a senhora é minha inspiração. Nossa. Aí quando eu fico refletindo sobre isso, porque é o que eu ouço, né, ao longo da minha jornada mesmo, eu fico pensando na nossa responsabilidade em sermos inspiração, porque é muito forte você ver mulheres que não tinham referência ou que se espelham naquilo que a gente fez. E eu falo que a nossa geração, as nossas inspirações foram as nossas mães, né? Para mim foi a minha avó, que vendeu a Avon até 80 anos de idade. A minha mãe, que foi uma mulher extremamente corajosa. Eu morei em fazenda até 10 anos de idade. 2 irmãos mais velhos e nós éramos 6. E a fazenda tinha uma escola municipal e era dentro da fazenda. E chegou o meu momento ali de fazer o ensino, passou daquele primário, né? E a minha mãe teve a coragem de sair do meio da parentela dela e mudar para a cidade. Então eu falo que... Para possibilitar os A estudos. mamãe faleceu no ano passado e ali Olha. a gente vê o quanto ela foi forte, o quanto ela foi inspiração, o quanto ela foi acolhedora, generosa com tanta gente. Então, essas foram as minhas inspirações, né? Essas duas mulheres Essas duas aí mulheres. que trouxeram o diferencial na minha vida. Uhum. Mas quando eu ouço as pessoas falando a senhora é minha inspiração, desde na universidade, em estudantes, porque eu gosto de falar que eu cheguei em Brasília com um diploma, um sonho e achei uma amiga, né? E esse negócio de falar assim, um diploma, as universitárias pensam o quê? O que que ela vai ter quando ela formar? Um diploma, né? O resto é pura coragem. É né? O verdade. resto é só a coragem mesmo de acertar e de sonhar e de transformar esse sonho em realidade. Meu Deus, que incrível. Então, morava numa fazenda com a família até os 10 anos. Até os 10 anos. E depois dos 10 anos... Mudei para Anápolis. Para Anápolis. No estado de Goiás, né? Aham, Interior sim, de Goiás. Sim, sim. E eu conheci a capital E aí Goiânia abriu- para fazer o vestibular. Olha só. Olha só. Até então era muito fechada e estudava demais. Eu sempre fui muito Muito estudiosa, né? Então, É. eu me dedicava sempre ao estudo mesmo. Fui para a Universidade Federal de Goiás, aí depois casei e mudei para Brasília. Brasília, em 1980, ainda 20 anos, ainda estava começando, né? E ali sim. eu tive 3 filhos. O Leandro, ele já foi para Brasília, ele já estava com 7 meses. A Raquel e o Rafael nasceram em Brasília. ali. Aham, aham. E ali eu criei E ele esses criou, 3 meninos. formou família. Formei minha grande família, a família minha e a família Sabin, que a gente começou em Brasília com 3 isso. colaboradores, hoje são 7.400. Eu ia perguntar, porque daí a Janete vai para estudar, cria família e já começa um negócio? Já em seguida Eu começa... fui estudar,
para Goiânia e Aham. fiz bioquímica. Bioquímica e E depois voltei que para foi Brasília com três três. cartas de Aham. referência, eu não arrumei emprego em lugar nenhum. Hum, Aí fiz um estágio sem ganhar nem a passagem, mas eu deixava um filho com o primeiro pai ou o porteiro, porque eu não poderia chegar atrasado no estágio que eu não era remunerado. olha só. Era muito disciplina, educação e comprometimento, né? É, Compromisso mesmo. compromisso. E Raça. ali foi interessante, foi meu primeiro passo. Ele me contratou no ano seguinte, em 81. E em Uhum. 84 nós abrimos a empresa com 3 colaboradores, eu Com, e a Sandra, aham, com a sua sócia. a minha companheira Que é uma de, sócia de vida de também, longa que é um jornada, meu casamento segundo também, né? casamento. Segundo casamento. Que É legal, que legal. verdade. E por que empreender já assim, início de carreira? A minha avó era Sempre foi. empreendedora lá do Aham, Avon, meu aham. pai tinha segundo ano primário, uma pessoa incrível. Minha história não existiria se não fosse a história dele, porque foi nela que eu me espelhei, né? Ele falava que a sua palavra vale mais do que a sua assinatura, quem não sabe administrar o pouco jamais vai administrar o muito. Incrível isso. Era muito honesto, muito íntegro. Ele era aquela pessoa que ele te conversava com você e logo ele tinha uma sugestão para te dar Que em alguma delícia, que coisa que delícia você aqueles está fazendo. conselhos, né? Isso. Então ele foi literalmente uma pessoa que ensinou valores para gente e que nos ensinou a trabalhar muito, muita honestidade, muito trabalho mesmo, né? Então ele é a minha inspiração assim de negócio, era De ele. negócio era ele. Ele olhava, ele já estava vendo o que fazer. Ele foi sozinho, né? O pai dele faleceu, ele estava com 2 anos. Nossa. E casou com a minha mãe aos 18, mas que ele Ah. cresceu 2 centímetros depois de casado. Meu E Deus, estava em quando crescimento ele ainda, né? faleceu, ele deixou uma fazenda para cada filho. Então a gente Aham. viu o quanto ele foi É. empreendedor, o quanto ele foi assertivo, o quanto Sim. ele soube fazer planejamento, o quanto ele soube fazer as escolhas dele e dar certo, né? Nossa, eu estou olhando para a senhora aqui, É. falando de a senhora, porque eu já vejo uma grande, grande empresária visionária mesmo, porque a gente já percebe, né, Ai, das muitas que a gente conversa, né, a gente já percebe que entende realmente de negócio, só pelo teor da conversa, né? Hoje, assim, falando de história de vida, eu falo que essa construção, ela foi muito atrelada ao negócio, né? Aham. Eu casei de novo, né? Meu primeiro casamento não deu certo. E ali eu vi o quanto que é importante, até na separação, você passar a ser um exemplo para as outras pessoas, né? Eu casei novamente, eu busquei a minha felicidade, né? Então, eu até dei uma palestra para a Luísa lá em Nossa, Franca, né? que Era mulher para moderna, gente. 800 mulheres, era um painel. Aí, a hora que chegou a minha vez, ela falou assim, Janete, eu não quero que fale do negócio, eu quero que você fale como casar aos 60 anos de idade. Aham. Aí eu falei que ela estava brincando, né? Ela, não, gente, ela colocou as meninas de 25 no bolso, ela casou com Marta Medeiros, Aí ela saiu falando tudo aquilo, depois Aham. eu só brinquei, Aham. falei que ela era minha amiga, mas no final, depois de 2 horas, ela falou, a Janete, de verdade, eu falo que ela mudou a lente, mudou a pergunta e falou, Sim. a Janete, de verdade, eu quero que ela conte para essas mulheres que são separadas, solteiras ou viúvas, como reconstruir a sua vida depois dos 60 anos. E aí eu contei toda a história do casamento, que nunca fui feliz no meu primeiro casamento, mas ele foi o melhor pai para os meus filhos, por isso que eu tinha tanto respeito e gratidão, porque ele foi um excelente pai. Mas não deu certo e depois de 2 anos de separado, foi quando eu encontrei o novo amor. Foi quando eu encontrei um cearense que Olha me só. manda flores todo dia 9, todo dia 19, 19 meses de namoro numeradas e Olha. 9 meses de casamento. Nossa. Ele puxa a cadeira, ele abre a porta do carro. Então eu busquei literalmente a minha felicidade. E a gente não pode olhar para trás e achar que o mundo acabou, né? Você precisa de olhar para frente e sempre, sempre buscar aquilo que te faz feliz, né? Então foi Que outro incrível. momento incrível da minha vida, Muitos. Eu literalmente. imagino que tem muitos momentos incríveis, das muitas esferas que a gente tem que equilibrar. Trabalho, família, saúde, autocuidado, tudo isso, Isso. espiritualidade. São tudo pilares importantes, né? E as mulheres gostam, né? Eu falei no semana passada, eu estava representando o Brasil, eu sou vice-presidente do Fórum Nacional da Mulher Empreendedora.
E teve o fórum, que é o Davos da América Latina e do Caribe, eu fui representando a presidente. E ali o meu papel era esse, era de falar das mulheres. Interessante que em todas as mesas que eu chegava, o meu momento, todos passavam a falar de mulheres, porque a nossa presença significa valorização das mulheres. Olha só. Foi muito interessante também, porque quando eu falei que as mulheres no Brasil e a América Latina e Caribe, elas desejam realizar todos os seus pilares. Ela quer o pilar da maternidade, ela quer o pilar da família, ela quer o pilar da realização profissional. Sim. E todos eles são importantes para nós e é possível sim. Aí eu comecei a minha história e ali eu falei que eu comecei com 3 colaboradores, eu estava com 29 anos de idade, 29. muita coragem, muita ousadia, muito trabalho e muita construção mesmo, com um propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Esse propósito nosso, ele vem Até desde o hoje. momento. E até hoje. E eu falei que deu certo. E eu fiz um prisma, né, com a minha mão e falei assim, no Brasil, as mulheres da base, o Sebrae faz um trabalho fantástico. Sim. Ele tem vários programas, ele tem vários projetos, ele ajuda a mulher a acelerar a carreira, a criar, a planejar. Mas a mulher do meio, ela precisa de alavancar o negócio dela para sair daquilo ali. E é ali que está a grande dificuldade da mulher. Exportação, só 14% das brasileiras fazem exportação. Ela não sabe onde buscar ajuda. Ela tem dificuldade de ter crédito porque quando ela vai dar ali a garantia, a casa está no nome do marido, a fazenda está no nome do marido, ela não tem como dar garantia. E nós, mulheres que estamos no topo, precisamos de ajudar a mulher que está no meio a alavancar o seu negócio e chegar mais longe e dar conta de subir e de fazer arrancada também. Sim. E ali eu falei também, né? Eu falei assim, nós do SEIB temos 7.000 colaboradores hoje, 7.400. Estamos em 78 cidades no Brasil, em 15 estados, 362 unidades de negócio e faturamos em 2025 2 bilhões de reais. Só isso. Né? A hora que eu falei isso, a minha amiga estava filmando. Ela é a dona do McDonald's, ela também faz parte do grupo de empreendedoras. Ela falou assim, Janete, quando você falou do seu faturamento e que é possível sim a mulher trabalhar, ser ética e ganhar dinheiro, e falou 2 bilhões, todos os homens levantaram a cabeça. Eu achei super interessante, Incrível. porque eles não enxergam a mulher também como par, né, nos negócios. Sim. Ele não enxerga a mulher que ela tem também o mesmo potencial, a mesma capacidade, a mesma oportunidade que ele tem, ela pode ter também. E podemos equilibrar tudo isso, porque com 29 anos você começa o trabalho, já tinha 3 filhos. Foram ao longo, Já foram né? ao longo O primeiro eu estava com 26, aí depois veio a Raquel e depois veio o Rafael. E aí depois veio empreender ou nesse meio? Empreender veio nesse meio. Nesse meio. Né? E é bebê junto, pequeno? Tudo pequeno. Criança Era pequena. começando tudo. Era começando a vida mesmo, família, e era começando a vida profissional também. Logo em seguida já deslanchou? Não, ele demorou um pouquinho ainda. Os primeiros 15 anos, eu falo que foi o período de construção mesmo, 15 anos. né? Foi aquele período que nós estávamos construindo uma base de uma organização, onde nós estávamos fazendo os convênios, é o momento que a gente estava construindo aquilo que nós acreditamos, mas todos os nossos valores, né? Que eu falo que isso é que nos deu a sustentabilidade e essa empresa longeva, porque nós decidimos que queremos que ela seja uma empresa longeva. Em 99 nós fizemos a primeira mudança, mudamos para um shopping, nos tornamos visíveis, inclusive, para os nossos concorrentes, porque ninguém conhecia aquelas 2 mulheres, né? Sim, 2 mulheres. Os outros concorrentes eram todos de homens, e o nosso chega 2 mulheres, 2 bioquímicas, e os outros eram de médicos. Então, nós tínhamos desafios pela frente, e um deles era o corporativismo médico. E isso a gente venceu com a qualidade, trazendo as certificações, certificação da ISO, da SA 8000, todas as certificações que garantiam a qualidade, superamos eles na qualidade. A automação, o nosso laboratório colocou a automação 9 anos antes do segundo maior do laboratório da época, né? Então, a gente foi muito ousada, a inovação veio desde sempre, o atendimento humanizado sempre,
trazer pão de queijo e chocolate para o atendimento foi desde o começo, né? Desde o começo, onde a gente entendia música. Nós temos mais músico contratado na empresa do que a orquestra sinfônica, né? Olha só, olha só. Contratados. Contratados, na na casa. carteira, com carteira assinada, profissional, entendendo. Isso é uma coisa que mulher tem essa visão, né? E a gente acaba ensinando para eles que é importante você trazer essa humanização, essa delicadeza, que isso faz parte do negócio. Isso gera resultado. Isso faz com que você atenda com respeito, com dignidade o seu cliente. É verdade. E internamente era uma empresa muito humana, uma empresa, nós somos 77% de mulheres e 74% de liderança feminina. Então, isso traz uma alma feminina que faz com que todas as pessoas queiram trabalhar ali, né? Sabe que ali ele é respeitado, ele vai ter um crescimento, né? Ontem eu estava em São Paulo e um dos funcionários falando que deixou de ir para uma instituição, né? Pediu demissão da Secretaria de Saúde para ficar com a gente. Aí eu contei para ela ainda, falei assim, eu tenho orgulho de falar que o nosso diretor médico, ele era médico do Senado, pediu demissão do Senado para ficar conosco, né? Eu tenho vários outros que passaram na Secretaria de Saúde e assim como eu, que eu trabalhei 7 anos na Secretaria de Saúde e pedi demissão, porque o negócio estava crescendo, eles também confiaram. Eu chamo isso de confiança, né? Confiança nesta empresa que traz para ele essa segurança de que, seja numa instituição privada, né, o emprego garantido tão famoso, ou no saving, ele tem estabilidade também. Sim. Então, 15 anos, então, fundamentando um negócio. Foi a base fundamental, foi até 99, quando nós mudamos para essa unidade e passamos ali de 2000 a 2005, trazendo as ferramentas da qualidade. Aí sim, nós estávamos alinhando o nosso negócio com as melhores práticas do mundo. Como é importante isso, né? Foi um diferencial, foi um divisor de águas, né? Quando a gente viu que a empresa precisava de ter certificações para nos mostrar o caminho certo de continuar crescendo. 2010, nós fizemos um planejamento estratégico do crescimento, fomos para a Fundação Dom Cabral, ficamos ali 3 dias com 4 professores definindo se vendia ou se alavancava o negócio. E fizemos o planejamento estratégico do crescimento, que a gente chama de PEC. 2 anos, 30 pessoas, nós juntamos 30 profissionais ali, não podia deixar a galinha dos ovos de ouro morrer, né? Então tinha que garantir a sustentabilidade do negócio e, ao mesmo tempo, fazer um planejamento estratégico que pudesse alavancar esse negócio. Decidimos não começar por São Paulo, mas Norte e Nordeste. Foi quando nós entramos em 2012, nós entramos Manaus, Belém, Palmas, Uberaba e Salvador. Foi o maior aprendizado que nós tivemos ali. Uma estratégia de penetração de mercado, de entrada. Foi. 2013 nós fizemos a nossa governança, aí nós saímos da frente do negócio, eu e a Sandra, e trouxemos um grupo a Lídia como diretora e um grupo de diretores e gerentes. Não colocamos a família. Aí foi o meu grande sofrimento, porque a minha sócia, ela tinha no negócio a certeza de que os filhos não estariam ali, moravam fora do Brasil. Que não estariam. Já. E eu abri essa empresa pensando nos filhos, justamente porque eu tinha um casamento que não era tão estável e eu sabia que isso um dia poderia sentir falta deles ali. E foi quando eu pensei que os meus filhos precisavam de dar continuidade nesse negócio. Leandro fez medicina, Raquel fez relações, fez administração. Eu falei que ela queria só relações internacionais. Eu falei, pode fazer o que você quiser, desde que você faça administração, porque seu irmão já vai fazer medicina, já está na medicina. E o Rafael já estava nos Estados Unidos fazendo gestão de finanças na saúde, quando todos voltaram e a gente passou essa gestão profissional. Certo. E a gente colocou os filhos como conselheiros, né? O Leandro como médico e o filho da minha sócia como economista agregaram valor ao conselho. Os outros filhos trouxemos como conselheiros ouvintes para eles aprenderem, para eles serem nossos substitutos e um dia eles serão herdeiros deste negócio. Eles precisam de conhecer
como Com nós certeza. fazemos as decisões As ali. decisões com uma gestão profissionalizada. Mas o bacana que eu falo foi o legado de tudo isso, é o que me encanta, né? O Leandro, ele falava que eu chamava o Leandro de médico.com, ponto final, porque ele só queria o consultório dele, mais nada. Aquilo fez ele aprender sobre ambiente de negócio, sobre negócios, Que também né? precisa aprender, né? Gestão médico. de negócio. Hoje o Leandro já tem 13 CNPJ. Olha só. E a Raquel e o Rafael, nós temos uma indústria, compramos para eles uma indústria no interior de Minas Gerais, de alimentos. Hoje, eles é que fazem o Copérker do suco, que a Coca-Cola vende para o McDonald's do Brasil e de mais 5 países, que o McDonald's vende. E abriram um produto novo deles, que é o Vero Brodo, em parceria com a Ivete Sangalo e com o esposo dela, né? Que é o caldo de carne, o caldo de legumes, o caldo, a proteína que hoje todo mundo quer, eles têm ele empacotado, né? Então, Olha foi só. um grande É diferencial. muita visão numa pessoa só, né? Foi muito empreendedorismo Muito disseminado, empreendedorismo né? disseminado. Você tem irmãos? Mas ninguém igual. Ninguém igual. Mas Eu tem tenho irmãos. irmãos fazendeiros, mas Ainda é outro, porque seu pai deu algum conselho lá atrás, né? Meu Muito pai, específico. uma sobrinha falou assim, tia, eu acho que o meu pai não ensinou para os filhos iguais. Eu falei assim, Juliana, o papai não ensinou nada, o papai fez, eu aprendi, né? Nem todos aprenderam observando como Essa é a ele diferença. fazia, né? E aplicando aquilo que ele aplicou. Então, a diferença é essa, quem aprende, ou a mesma coisa, né? Liderança pelo exemplo, né? Liderar Minha pelo exemplo. filha fala para todo lugar, quando ela vai falar, fala, minha mãe, ela aplica liderança pelo exemplo. Então, a gente aprende vendo ela tomar as decisões e como é que ela faz, né? E como é que ela faz? O que que ela faz É de verdade. diferente, né? É verdade. O diferente é você saber ter disciplina, é você saber trabalhar com a razão e com a emoção, é você fazer uma gestão com amor, né? Tanto é que o nosso feedback chama gestão com amor, onde a gente dá o feedback promovendo o crescimento da pessoa, mostrando para ela os pontos que ela precisa de melhoria, mas ao mesmo tempo apresentando para ela as oportunidades de melhoria, ensinando, né? Ensinando. É a gestão efetiva, mas afetiva, que pode ser muito bem trabalhada. Efetiva e e que afetiva ao mesmo confundida tempo, ainda, né? Que maravilha isso. Deve Não, dar e muito orgulho, né? hoje, quando você olha quantas dificuldades que as pessoas têm, né? A NR1 está entrando aí e as empresas estão todas ainda sem saber o que vão fazer. Só que nós já praticamos aquilo. Nós tivemos que fazer poucas adequações naquele processo todo que todas as empresas vão ter Porque que está se dando adequar. DNA de vocês. Está dentro Tá do no DNA da forma como nós conduzimos as pessoas, da forma como nós fazemos contratação. Eu perco tempo fazendo uma contratação. A retenção está na contratação. Então, se você quer uma pessoa adequada com os seus valores, o princípio é primordial aí. Como é que essa pessoa vai entrar na sua organização? Mesmo que seja uma indicação, ela precisa de estar dentro dos padrões que você preconiza que você quer para a sua empresa. Né? Valores os seus valores, né? Se eu estou falando aqui da minha família, família é valor para mim. Né? Família é valor para todo líder dentro do SEIB. Né? Ter a família do colaborador como um diferencial, respeitar a família das pessoas também é importante para você ter pessoas felizes, né? Para você ter pessoas que trabalham com amor, trabalham com paixão, trabalham achando que aquilo é dele, né? Que aquele negócio é dele, que ele vai ajudar a construir. E eu falo que pessoas felizes produzem mais e maior. É verdade. E quando eu vejo eles dando aquele testemunho deles, aqueles exemplos deles de cuidado que a empresa teve com ele durante alguma passagem da vida dele, dos inúmeros benefícios que a empresa dá para ele, para a jornada dele ser uma jornada mais fácil, uma jornada que tem um reconhecimento, que ele recebe aquilo também como uma segurança para ele. Então, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Realmente na jornada desse colaborador, que a gente fala muito hoje em dia, né? Uma vez, quando eu completei em 2018, nós mudamos para uma nova sede. Hoje nós temos uma nova sede Hoje nós atendemos 25 mil pacientes por dia, 250 mil exames por dia, e a nossa qualidade é atestada como a melhor do Brasil.
né? Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é lugar nenhum. É o SEIB que está no Brasil inteiro, que tem essa certificação que é reconhecida, né? Então a gente não tem a cereja do bolo é a qualidade do que nós entregamos, né? A qualidade daquilo que o cliente nos procura. É a certeza de que a gente vai entregar para o paciente um exame correto, para o médico, para ele fazer um bom diagnóstico, um exame correto, para o convênio que não vai repetir o exame, né? E se repetir, precisar de repetir, nós é que assumimos esse risco ali de repetir para ver se tem alguma interferência. Isso tudo é a garantia da qualidade que a gente dá para o nosso cliente, né? Então, quando você tem essa régua muito alta na qualidade, você garante todos os outros processos para baixo. Eu estou imaginando aqui como é que a Janete, de bioquímica, aprendeu tanto de administração, de gestão de pessoas, né? Como é que veio isso? Veio no dia a dia? A sua pergunta está parecendo uma. Quando o Antônio Hermínio de Moraes faleceu, a Denise entrou no lugar dele, ainda é até hoje a presidente da Beneficência Portuguesa. E nós já participamos em palco, em palestras, várias vezes. Aí ela me convidou para falar para todos os líderes da Beneficência Portuguesa e dos 5 hospitais deles. Quando eu terminei de fazer a minha apresentação inteira, a primeira pergunta veio do diretor de tecnologia. Ele falou assim, como é que a senhora conseguiu transformar a complexidade da saúde na simplicidade da gestão? Da gestão e até da sua fala, já explica como algo simples. Pois então, foi a partir daí e de ouvir tantas vezes sobre simplicidade, tratar todos iguais, seja ele o maior especialista, ou o motorista, ou a menina da limpeza, e eu falo que a diferença que teve entre um e o outro foi só a oportunidade, mas para nós todos fazem parte do mesmo processo e merecem serem reconhecidos iguais. O que eu falei para ele é isso mesmo. Eu falei assim, não adianta eu complicar ou fazer a diferença, né? Não adianta eu achar que um é diferente do outro. Todos são respeitados iguais e todos os líderes precisam aprender a respeitar os demais, né? Entre líder e liderado precisa de haver confiança, precisa de haver treinamento, precisa de haver compreensão, precisa de ter humildade dos dois, de quem está ensinando e de quem está aprendendo, né? E precisa de ter harmonia e equilíbrio para isso tudo acontecer, né? Mas eu vejo muito também a origem, né? Aí é aquilo que eu te falei, de valores familiares, né? Está muito na base do que foi que eu aprendi, com quem que eu aprendi tudo isso aí, né? Dos valores espirituais, né? Que são 4 valores. Nós vamos fazer os 8 P's da governança com o professor Rossetti na Fundação Dom Cabral. Eram 40 empresas selecionadas para aprovar um projeto que ele havia escrito. E ali eu falei, vão nos chamar para falar. Ele levava 2 empresas para fazer uma apresentação daquele P e levava todas as outras a responder um questionário. Eu falei, vai nos chamar para falar de pessoas, porque já estamos 21 anos entre as melhores empresas para trabalhar do Brasil. Somos hoje a empresa mais longeva consecutiva. E ele nos chamou para falar de princípios, né? E os princípios, naquela apresentação dele, naquele estudo dele, ele vinha estes valores que eu te falei, espirituais, familiares, empresariais e culturais. E ele falava ali de tudo aquilo que era a complexidade de uma gestão, né? De você entender e respeitar e saber o que faz um líder tomar decisão no dia a dia. Os valores, né? E os valores nossos, eles entram gratidão, justiça, não tem nada pior do que um líder injusto, servir, né? Ter paixão por servir, amor, que é a base de tudo. Então, são estes valores que fazem com que um líder saiba tomar a decisão e saiba como conduzir os seus liderados. Isso independente de ser do sul, no norte, em qualquer... A mesma coisa. Qualquer cidade. A única coisa, e foi uma grande experiência para nós, quando nós começamos ali os 5 primeiros estados, que nós somos, Manaus, Belém, foi um aprendizado para a gente. Salvador, uma cultura forte, né? Salvador tem uma cultura própria muito forte, então nós aprendemos muito, né? Foi um grande aprendizado para a gente esse respeito à cultura local, mas ao mesmo tempo o aprendizado de que todos eles estão abertos a aprender aquilo que foi bom, né? Por exemplo, Salvador, quando nós chegamos lá, ele tinha 11 unidades, todas fechavam meio-dia, só a matriz ficava aberta.
como que nós íamos convencer o baiano de que ele precisaria, a partir de agora, trabalhar o dia inteiro. Então, foi um desafio para a gente entrar nessa cultura, mostrar para eles os diferenciais, o quanto ele iria ganhar com aquilo. Com 3 meses que nós abrimos em Salvador, eu recebi porque no primeiro dia a gente lança, para a gente conhecer em que nível está aquela equipe dali, a gente lança as mesmas perguntas da Great Place to Work. Eu quero saber em que patamar eles estão. Sim. E ali a gente descobre, uma das perguntas que a gente acrescenta a mais é: quem é seu líder? E de quem é seu líder e quem você lidera. E ali eu vou conhecer a terceira fase, que eu falo: quem você indicaria para líderes? Aí ele começa a colocar pessoas que muitas vezes não estão no radar ali de quem estava até então naquela empresa. E aí eu recebi 3 meses depois um e-mail, foi um e-mail de Salvador, que foi selecionada para liderar uma unidade lá em Salvador, e ela falava assim: foi preciso uma empresa vir de fora para reconhecer as minhas habilidades e meus talentos 14 anos depois que eu trabalho nessa empresa. Né? Então a gente vê que isso é o que faz a diferença, é você ter processos e pessoas e treinamento. Treinamento muito, né? Muito. E isso se replica a todas as unidades. Então, os mesmos lugares. Valores para todas as pessoas que entram, que Você começam. entra no Brasília Shopping, ou você, que atende todo mundo, que atende Senado, que atende Presidência da República, ou você entra lá na Estrutural, lá na Ceilândia, lá na Samambaia. É o mesmo café, o mesmo pão de queijo, o mesmo treinamento, é a mesma disciplina, né? Tudo cascateado. DNA é DNA. Eu vim lendo aqui agora que a minha sócia postou no grupo de gerentes que uma amiga dela mandou um texto enorme agora falando que foi hoje na unidade do Vega, que é uma unidade que tem no começo da Asa Norte ali. Ela falou: desde a primeira atendente, a enfermeira e ao médico, eu nunca fui tão respeitada e tão segura para fazer um exame quanto o que eu vi aqui hoje. Aí ela cita um monte de detalhes que ela viu lá. Que legal, e que legal que vocês estão envolvidas nisso e abertas para escutar o feedback que vem. Todos. Humildade, né? A gente aprende com as dificuldades, né? Eu falo que todos os erros que nós tivemos até hoje, nós crescemos 2 andares porque aprendemos e modificamos. Tem que saber receber, né? Essa crítica construtiva. Você precisa de entender que aquilo é oportunidade. Sim. Né? É uma oportunidade de crescimento. Perfeito, você vai crescer muito mais quando você escuta, né? Nós temos escuta interna também, né? Nós temos escuta interna para todos os níveis e em todos os locais nós fazemos escuta ativa, né? Que nós chamamos. Sim. Essa escuta ativa é que vai nos ajudar a alinhar todas as pessoas dentro da organização. E ela é conduzida por quem, a escuta ativa? A liderança, o RH. A liderança. O RH, eu tenho um RH em todas as regionais. Isso é muito bom. Todas as regionais eu tenho um RH. Realmente pilar pessoas. Para a gente é um diferencial. É por isso que a experiência um grande diferencial. Nós colocamos as pessoas no centro da estratégia da empresa. Essa é a verdadeira, o que a gente chama de customer experience, né? Realmente é a experiência do cliente mesmo. Do cliente mesmo. Ele perceber, né? Ele testemunhar e depois ele falar, que é o que a gente quer, ele reverbera, né? O nosso NPS, o nosso CSAT é de 98%. Né? 98%? 98%. Da saúde é 75%. Olha só. Eu acho que esse é incrível. É realizador, né? Realizador. Quando você coloca a pessoa bem treinada, né? Ela vai entender qual é o propósito dela ali. Ela tem certeza de que a meta que vai dar para ela é uma meta possível, é uma meta respeitosa. Ela sabe que ali ela vai receber treinamento e desenvolvimento. Ela sabe que tudo que será cobrado dela, fazendo junto, né? Uma liderança que acompanha no dia a dia, onde todos vão passar os mesmos riscos, né? Vai passar os mesmos sufocos, se for preciso, e vai também ser conduzido da melhor forma possível para que ele possa ficar seguro. Segurança tanto do cliente quanto do colaborador para a gente é uma condição sine qua non dentro da organização. Muito bom. Né? Você saber que uma pessoa trabalha com você e ela é segura, né? Que ela sabe que aqui ela é respeitada, aqui ela sente que ela tem valor, né? Que ela
pode promover. Ontem era o dia da mulher cientista, o filme que nós fizemos das nossas meninas de tecnologia, a gente vê o quanto que brilha os olhos dela de falar o que ela está fazendo, o amor que ela tem pelo que ela faz. Que legal. É uma empresa que tem alma feminina, uma organização, uma marca que tem alma feminina e que pratica, né, o que fala, né? Então, discurso e prática muito alinhados. E quando eu te falei dos filhos, outra coisa que me dá orgulho é ver que a minha filha, quando ela entrou na indústria, não havia lugar para mulheres, nenhuma liderança feminina, era zero de participação feminina dentro da indústria, como é no Brasil. A indústria ela é mais masculina mesmo. E hoje eles também estão na Great Place to Work, por isso que ela fala que o exemplo arrasta, né? O exemplo, o exemplo. E que hoje ela tem esse diferencial dentro do Instituto. O Instituto SEIB também é outro grande diferencial que nós temos. Aqui em Blumenau nós temos também. Onde abre uma porta do SEIB, nós abrimos do Instituto também. Hoje aqui nós começamos em 2021, né, compramos o EMO, isso, que eu era ia perguntar de a 2020, relação com a cidade. Sim, certo. E 2021, o André e a Letícia, que estão aqui comigo hoje me acompanhando, eles é que são os líderes daqui. E a gente vê o mesmo SEIB de qualquer lugar, né? Quando você chega ali, você percebe que houve uma integração total das pessoas que estão aqui. E a Raquel, quando ela fala que ela conseguiu colocar os mesmos processos, ela falou, foi tudo tão natural que não teve dificuldade nenhuma para ela. Porque o modelo está muito forte. Estava muito forte. O modelo está muito pronto, Estava né? impregnado já, né? Que bacana, né? E essa relação com Blumenau está valendo a pena? Está valendo a pena. Blumenau é um encanto, né? Primeiro, eu passei 5 férias em Santa Catarina. E chovia muito em janeiro. Então, nós saíamos passeando aqui. Então, Blumenau, Brusques, todo ano eu passava aqui nessas cidades. Porque viajas muito, imagino, né? Viajo demais. Muito, né? Demais. Eu visito essas 78 cidades, né? Sim. Aí eu sim. saio andando. E sempre palestrando, Janete? Porque Então, falas muito bem, né? Além de ter um conteúdo. Eu acho que o Oscar Motomura fala que você tem 3 fases na vida. A primeira é estudar e aprender. A segunda é trabalhar e ganhar dinheiro. A terceira é usufruir do que ganhou e devolver o que aprendeu. Olha então, só. eu vejo que eu estou nesse momento, né? Eu trabalho muito com mulheres. Minhas palestras, a maioria, ou é sucessão familiar e governança, que eu falo muito, principalmente para a Anshan, para empresas, ministérios, né? O Ministério do Transporte me levou para falar para um grupo de famílias, né? Famílias de transporte. E para mulheres, liderança feminina, mulheres do Brasil, né? Eu faço parte das 40 primeiras mulheres que abrimos o Mulheres do Brasil. Aqui tá a Maria Fernanda, tá os meninos que são as que cuidam do Mulheres do Brasil aqui. Hoje nós estamos com 130 mil mulheres, com um projeto de chegar até o final do ano com 200 mil mulheres do Mulheres do Brasil. Em Brasília nós estamos com 68 lideranças só de trabalho em Mulheres do Brasil e outros projetos, além do Instituto SEIB, que ele é um exemplo no Brasil inteiro. O Instituto SEIB é para projetos sociais? O Instituto SEIB nasceu para abraçar os diversos projetos que nós tínhamos, né? Nós temos as ludotecas, onde nós trabalhamos a violência da criança, né? Onde nós temos brinquedos sexuais para que aquelas crianças possam falar de uma forma lúdica quem foi que promoveu aquela violência com ela. Nós temos em todos os lugares que nós abrimos, nós temos ludotecas também. E nós temos outros projetos, hoje nós temos dentro de casa, é muita coisa. É, né? Muito legal. O Instituto ele abriu no ano passado um projeto de voluntariado, nós temos mais de 1.500 voluntários dentro de casa. E contagia, né? Eu acho que é contagiante. É uma forma de você devolver, né? Eles sentem o prazer, porque eles sabem que ele recebe, né? Então, eles sentem o prazer de estar junto. E o esporte também, eu acho que é outra coisa que traz muito engajamento e alinhamento das pessoas. Então, valorizamos muito o esporte. Temos uma equipe de esporte em todas as regionais. Nós temos um momento da ginástica laboral no Brasil inteiro na mesma hora. Sério isso? Então, é uma preocupação com a saúde do colaborador. Que interessante, né? Que interessante. Bem bacana. É humanização mesmo. Na prática, né? Na prática. Incrível o trabalho de vocês. Eu já passei do tempo, gente. Eu tô tão apaixonada por essa conversa.
Temos quanto tempo? Temos esse tempo ainda? 10 minutos. Temos 10 minutos. Então, Janete, tá bom. eu tô recebendo uma aula gratuita, gente. Uma aula gratuita. A gente falou por tantas coisas, né? Não tens ideia de parar, então, né, Janete? Então, Expandir? 71 anos, a gente já fica com a vontade de parar, mas ninguém deixa, né? Mas eu acho que não vai conseguir, Janete. Eu acho que Tanto assim, né? eu vejo isso, nós fizemos a nossa governança muito bem feita. Tanto é que maravilha. hoje uma das coisas que eu mais falo Brasil afora é sobre esta governança que literalmente em 2013 nós construímos o nosso conselho, fomos as duas para o conselho e começamos um projeto onde a Lídia, mais um grupo de diretores e gestores e os gestores externos, né? Em toda a regional nós temos 2 profissionais que fazem a gestão local. Isso traz Sim. muita tranquilidade para a Pois é, gente. muito bem O estruturado. processo foi muito bem feito. Aham. Né? Os processos são amplamente divulgados. Né? O RH é muito bem estruturado e acompanha o passo a passo em todas as regionais. Então, não posso te falar assim, tem uma regional que está na frente da outra, que tem mais informação do que a outra. Não, nós fazemos um planejamento estratégico que chama Construtores do Futuro. Ele é Olha, uma que festa bonito. dentro de casa. Que nós queremos colocar todo mundo para ajudar a construir esta organização. Ele sente que faz parte. Ele Sim. é engajado na construção, nas metas, no desenvolvimento. Ali o primeiro dia, chama Construtores do Futuro. A gente sempre, meu irmão, que ele era meu assessor ali no começo. Ele era engenheiro de uma grande plataforma de navio e ele fala que nós duas tínhamos o planejamento estratégico na nossa cabeça. Quando nós estruturamos e colocamos pessoas responsáveis só nesta organização e depois acompanhamento, porque tem um acompanhamento anual, não é só você chegar, colocar o planejamento, as metas e falar para as pessoas que elas precisam de cumprir e no final do ano você ir lá. Ir lá cobrar Não. e bater. Ele é mensalmente acompanhado, ele é mensalmente direcionado, né, muito bem direcionado. E quem faz o planejamento estratégico desta regional ou de cada regional são as pessoas daqui. São elas que vão promover o que temos aqui. No dia que nós fazemos o dia D do planejamento, parece uma história, né? Cada equipe mais inovadora do que a outra, mais criativa do que a outra. E aprendemos, foi um dos legados do Covid, foi a gente utilizar hoje as ferramentas online. Ótimo. Então, nós temos uma equipe interna em Brasília, mas Brasil inteiro participando ao mesmo tempo. Aí depois, lógico que tem uma gestão só para o planejamento estratégico. Tem uma gestora só do planejamento Só para estratégico. acompanhar Ela e uma consecução. equipe de umas 20 pessoas só Uau. acompanhando a evolução do planejamento estratégico em todas as regionais. É por isso que dá certo. Porque ele não vira um documento que fica esquecido, né? Não, não é assim, né? Não Ele é assim. dinâmico. Gente, que empresa incrível. Para quem, de repente, não tinha ideia desse grande grupo, né? Eu acho que hoje ficou ainda mais visível, porque a gente já sabe da força da marca, mas eu acho que hoje ficou ainda mais visível a experiência do cliente, a humanização que vocês trazem para todos os processos, porque tá na base, né, de quem criou e de quem toca, e o cliente, isso que a gente deixa muito ciente para todos eles, né? É o cliente que ele precisa encantar, é o cliente que ele precisa inspirar, é o cliente que ele vai fidelizar com o atendimento diferenciado que ele vai fazer. Ele é a razão de ser, né? Ele é a razão de ser de um negócio. Sem ele, o negócio não tem sustentabilidade. Não, né? é verdade. Mas é muito bacana você ver o amor que eles fazem, né? A forma como eles fazem. O presidente da Cindy Varejista, outro dia em Brasília, mandou uma mensagem assim: Janete, era 6h40. Você precisa dar aumento e promoção para Elisa Maria Albuquerque. Ela trabalha na unidade do Lago Sul. Ela me fez um trabalho tão perfeito. Eu tive um problema com a Cassi e ela que me ajudou a resolver esse problema da Cassi. Mas ela podia ter ido embora. O horário dela já havia passado. 5h30 ela deveria ter saído. Ela só saiu depois que ela resolveu o meu problema com o meu convênio. Aí eu peguei e falei para ele assim: a Brita, então eu preciso de dar aumento para 7.000 funcionários, porque
todos eles fazem a mesma coisa pelo cliente. Eles superam, eles vão Eles além. superam a expectativa. Aí ele disparou a rir de lá, né? Sim. Eu falei assim... Aí eu mandei para a líder dela a mensagem dele, que né? é uma forma já, né, de reconhecer. Aí eu mandei para a líder dela a mensagem, ela pegou e falou assim, doutora, a Camila, doutora, ela é ótima, ela é uma menina excelente mesmo, mas doutora, para a liderança eu ainda tenho que desenvolvê-la muito ainda, viu? Sim, Aí eu falei assim, sim. a Brita, olha o que que falou a líder dele. Ele falou, Janete, a sua régua é alta demais. Eu falei assim, ela é alta demais, precisa de ser muito boa, mas ela está no caminho certo, vai chegar lá. É isso, incentivar, né? Teria algum conselho final? Com tanta experiência, né? Eu fiquei assim, muito feliz, né, de aprender tanto desse pequeno espaço de tempo, mas imagino o quanto a gente não aprenderia com a sua convivência. Hoje nós estamos falando das mulheres, das né? mulheres. Então eu queria deixar qual um conselho para as mulheres elas? mesmo, né? Para elas sonhar, né? Não, o sonho é o que dá o estar, o sonho é que faz você. Eu falo, tire seu sonho da gaveta, né? Tá lá no nosso livro, que a gente tem um livro. E eu acho que é ele que nos mobiliza, né? É por ele que a gente descobre metodologia, é por causa deste sonho que você vai buscar conhecimento, é por causa dele que você vai trabalhar com outras pessoas, vai confiar em outras pessoas. Então é com um sonho grande do coração que você consegue mobilizar tudo que você deseja. Que lindo. Obrigada, Janete. Passou e assim, eu acho que acima de tudo, né, eu falei lá dos nossos valores espirituais, né, é ter muita fé em Deus também, é não ter medo, né, o desafio da gente como empreendedor, ele é diário, né, os riscos que nós conseguimos passar todos os dias empreendendo no Brasil são enormes, mas a gente não pode ter medo, a gente precisa de avançar, precisa de ter coragem, e coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo, segundo Oscar Motomura, né? Adoro ele. Lindo. Ele fala isso, que o coragem é o desejo nobre do coração, por isso que supera o medo. E eu falo que as respostas sempre estarão depois que você der o primeiro passo. Se você ficar com o seu sonho parado e não tiver coragem de avançar, você nunca vai sair do lugar. Mas no momento que você dá passos, mesmo que você erre, você vai aprender com o seu erro. E mesmo que você avance, você precisa ter a humildade de reconhecer que você não está perfeito e nem pronto. Que legal. Gente, que aula! Obrigada, Janete. Obrigada por esses conselhos. Eu que agradeço por você, compartilhar. Né, pela oportunidade. Imagina, né? Para a gente é uma honra conhecer mais ainda da história. Nós desejamos muito sucesso, muita expansão, muita criação, muito legado. Nós estamos crescendo nessa aqui. História, Vamos crescer muito mais. Vamos crescer muito mais, né? Que esse legado se perpetue. Esse é o nosso desejo também. Se Deus quiser. Obrigada. A gente vai aproveitar mais um pouquinho ainda. Eu só vou fazer o fechamento então desse episódio. Quero agradecer a sua companhia. Envia para quem possa interessar esse episódio tão interessante. Continue seguindo as nossas redes sociais na Jovem Pan Blumenau, as minhas redes sociais @Sinara Maria. E nos vemos num próximo episódio. Até lá. Obrigada.